Salve, salve família Gerações, beleza com vocês? Então aqui na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal. Família, hoje vamos comentar sobre alguma coisinha um pouco mais diferente, que é uma coisa rara que eu falo aqui sobre a venda dos canários e qual a estratégia que eu uso aqui para vender os canários, como que eu tiro lucro, quando que compensa vender e tal. Fazer um simuladinho básico aqui com vocês para vocês entenderem. Isso graças a uma pergunta de um dos nossos inscritos que perguntou quando que vale a pena vender os canários, se vale a pena mais vender os canários quando filhotes, quando começam a cantar, quanto tempo seguro, quanto que eu vendo, como que eu calculo o valor dos meus canários filhotes e etc. Lembrando a vocês que eu vou passar para vocês aqui tudo de acordo com aquilo que eu faço, de acordo com aquela estratégia que eu adoto, com os meus manejos, através desses mais de 25 anos aí criando canários aí por hobby e não profissionalmente. Mas é óbvio que um hobby que dá custos, ele tem que ser no mínimo autossustentável e é o que a gente tenta fazer por aqui. Eu vou passar para vocês mais ou menos a questão de que eu faço aqui, as contas que eu faço aqui, beleza? Mas antes disso aí, deixa eu pedir para vocês aquilo que eu sempre peço. Se você não está inscrito aí no canal, se inscreve aí para dar aquela moral pra gente. Deixa o sininho de notificações ativado e aquele likezinho maroto, que ajuda a gente demais aí na divulgação do nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? Bom, isso posto, galera, vamos lá. Eu vou trabalhar com alguns números aqui mais ou menos redondos para facilitar um pouquinho a conta, para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando aqui, beleza? Então a gente já passou aí, já estamos aí com 200, se não me engano, 200 e alguma coisinha filhotes que a gente tirou esse ano aí, mas eu vou trabalhar com o número de 100 canários machos, para a gente poder entender aqui. E eu vou usar como exemplo os canários que a gente vende aí mais barato, até pelo valor da temporada passada, que os canários cantando aqui, os mais simplesinhos, pé durinhos e tal, a gente vendia o canário cantando a R$100, que é uma estratégia que eu adotei. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: existe uma regra de mercado que se chama oferta e demanda. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso aí. Oferta nada mais é do que o produto que você ou que outras pessoas, ou que o sistema, que o mercado tem para oferecer para as pessoas que por sua vez são a demanda. Demanda nada mais é do que a quantidade de pessoas que está disposta a adquirir aquilo que as outras têm a oferecer. Oferta, quantidade de produtos para venda. Demanda, quantidade de pessoas dispostas a comprar esses produtos. Legal, isso colocado, vamos lá. Quando você chega nessa época do ano, eu já comentei isso com vocês em alguns outros vídeos, onde principalmente os donos de pet shop estão babando, esperando que chegue essa época de fim de reprodução, porque é a época onde eles conseguem pegar os canários mais baratos. A regra que eu falei para vocês, a regra do mercado, que ela é implacável, ela não falha. É a época onde a oferta está muito grande. Por quê? Porque geralmente quando chega essa época, agora que está acabando a época de reprodução, está acabando um pouco o encanto, as fêmeas estão parando de reproduzir, começa aquela muda de pena, os filhotes começam aquelas mudas de pena de 3 meses, os primeiros filhotes que nasceram já começam a mudar a pena e vai sucessivamente, as próximas ninhadas também vão começando a trocar de pena, então a casa fica aquela penaiada para todo lado, e pena voando, e mãe brigando, e esposa reclamando, e enfim, a gente sabe como é que funciona. E é nessa época do ano onde todo mundo tenta passar os filhotes para frente e acaba sempre desovando esses filhotes em pet shop. Eu sei muito bem disso, porque como eu digo para vocês sempre, tem mais de 25 anos que eu crio, e aqui na região onde eu moro, eu passei acho que uns 5, 6 anos passando canários aí para quase todos os pet shops daqui onde eu moro não, né? Em Osasco, onde eu morava, eu fornecia canário para quase todos os pet shops da região, até mudar a estratégia e tal. Então eu sei muito bem como funciona, até hoje eu tenho muitos amigos donos de pet por aí e que adoram essa época onde a oferta está assustadoramente enorme, para pouca demanda aí no caso, né? Tem pouca gente querendo comprar canário, porque a época que a demanda está boa, geralmente é a época ali pro fim de junho, mais ou menos, onde os canários começam a despontar no canto, disparar, cantar estourados, fêmeas começam a aprontar, então é a época que a demanda está um pouco melhor. Bom, acho que deu para vocês entenderem a primeira parte aí da oferta e demanda, onde eu coloco. Agora vamos entrar nos meus canários. Vamos supor que eu tenha aqui em casa hoje 100 canarinhos machos que estão começando a cantar, filhotes. Vamos colocar como filhotes aí, todos gorjeando, começando a cantar. Geralmente,
quem procura esse tipo de canário pretende pagar mais barato. É como aqui, se eu vou vender um canário filhotinho gorgiano, a maioria das pessoas querem pagar R$ 50 mais ou menos. E aí onde eu digo para vocês que eu, particularmente, não passo. Eu seguro os meus canários aí por mais uns 4 meses. Por quê? Porque geralmente, daqui a 4 meses, os primeiros canários que começaram a nascer, eles já vão estar cantando liso, já vão estar cantando estourado e o pessoal já vai começar a vir atrás de canários ou para canto ou para matrizes, para reproduzir. Então a demanda começa a aumentar e como os canários começaram a ser vendidos desesperadamente agora, nessa época, até janeiro, fevereiro, conforme eles forem sendo vendidos, quando chega na época de junho, julho, a demanda está começando a se equilibrar ou às vezes até ficar até um pouco maior do que a oferta. Tanto que agora, nessa época, quem está doido atrás de querer fêmeas, às vezes ainda para reproduzir, percebe que a demanda para fêmeas prontas, fêmeas boas, está muito maior do que você tem gente vendendo. Quando você consegue comprar, isso até me deu um pouco de dor de cabeça da última vez que eu comentei, porque algumas pessoas acho que nem entenderam muito bem e ficaram bravas comigo porque eu estava dando dicas falando que era melhor o pessoal segurar um pouco mais, não comprar fêmeas para essa temporada mais, já tentar investir para a temporada que vem. Por quê? Porque a demanda, quando chega do meio da época de reprodução para frente, a demanda já está muito maior do que a oferta. Então é onde geralmente o pessoal começa a empurrar refúgio, fêmeas que não alimentam filhotes, canários que não enchem ovos, fêmeas que esmagam filhote. Por quê? Demanda maior do que a oferta. Então o que sobra são refúgios, é o problema que geralmente tem. Mas enfim, vamos voltar aqui para a questão dos números. Eu segurando esses meus 100 filhotinhos machos, Cleitão, você não vende de maneira nenhuma? Não, vendo sim. Tanto é que tem algumas pessoas que já entraram em contato comigo, já tenho feito algumas entregas, já tenho vendido alguns canários. Por quê? Se for para mim vender os filhotes, sendo certeza que são machos, eu vou vender já pelo mesmo valor que eu venderia adultos, ou seja, por R$ 100. Por que eu faço isso, galera? E às vezes compensa segurar. Aí a pessoa pode olhar e falar assim, mas Cleitão, não compensa eu segurar, eu tenho 100 filhotes aqui também, mas se eu segurar esses 100 filhotes, o que vai acontecer? Eles vão comer, porque eles comem muito, então eu vou tomar prejuízo. Não necessariamente, família. E aí é onde entra aquela parte onde eu falo que às vezes a gente tem que não entrar muito na vibe do consumismo. Por quê? Se a gente liga, a maioria das vezes aqui em vários canais de YouTube, é assim, o sistema funciona assim. Ele vai ficar bombardeando você. Olha, você precisa comprar isso, você precisa comprar aquilo, para o seu canário ficar melhor, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa daquilo outro, aquilo. Mas na verdade não é 100% assim. Você pode pensar na sua canaricultura como um empreendimento. Isso não significa que você vá criar o passarinho, no dito popular, a pão e água, mas você pode ser o máximo minimalista aí possível. Por exemplo, aqui eu trato meus canários super bem, como vocês mesmo acompanham aí nos vídeos, com farinhada às vezes caseira, às vezes eu até compro, adquiro uma farinhada, mas a maioria das vezes é farinhada caseira, sementes boas de qualidade, dou um jeitinho ali para eles não desperdiçarem muito, tanto que eu coloco o alpiste separado das outras sementes, onde eu misturo somente na farinhada. Frutas eu sempre estou fornecendo para eles, legumes, folhas, etc. Só que a diferença é que, ao invés de eu ficar comprando muito caro, eu vou no fim da feira, chego ali, às vezes a maçã que tá cara, virado no 70 por aqui, que você vai comprar 1 quilo da maçã tá R$ 7, você vai no fim da feira, você pega uma baciazinha por R$ 1. Então, não muda nada, eles vão se alimentar muito bem. Então, onde eu quero dizer? Onde eu quero chegar? Desses canarinhos que eu tenho, lembrando que são números arredondados, às vezes até fictícios aqui, só para vocês entenderem mais ou menos por cima, tá? Então, se eu tenho esses 100 canarinhos machos para vender, se eu vendo eles agora como filhotes, a menos que você queira economizar tempo, queira se desfazer mesmo e não esteja pensando em como pelo menos um lucrinho para você poder, na temporada que vem, investir em novas aves, investir em novas gaiolas e tal, e ter sua gaiola, sua criação autossuficiente. Se você não estiver pensando nisso aí, tudo bem, vende tudo agora, você vai no mínimo empatar, às vezes vai tomar um pouquinho de prejuízo, mas no mínimo empatar você consegue aí, então você não vai tomar tanto prejuízo vendendo tudo agora. Agora, o que acontece? Se você decidir segurar, aqui em casa, vamos supor que eu vou arredondar um número também, eu gasto por volta de R$ 350 mensais com
alimento para os canários, seja sementes, seja, enfim, R$ 350. Então a gente faz uma conta bem básica aí. Tá? Se eu vendo os canários todos agora, eu vou vender os 100 canários por R$ 5.000, não é isso? É, R$ 5.000. Vai dar o valor dos 100 canarinhos aí, 5.000, e eu vou começar a economizar R$ 350 por mês de alimentação para esses canários. Se eu for colocar aí o período aí de 4 meses aí, mais ou menos, vai ficar o quê? 350 com 350 dá 700, 1.400, vamos arredondar para 1.500. Então eu vendi R$ 5.000 de canários agora e economizei R$ 1.500 de alimentação que eu gastaria com esses canários aí, beleza? Só que se eu seguro esses canários por 4 meses, eu gastaria esses R$ 1.500, só que no final desses 4 achar aqui que tá mudando. Teoricamente, esses canários meus aí, eu venderia os 100 canários a R$ 100 cada um. A gente teria R$ 10.000, o dobro que eu vendendo eles filhotinhos. E aí eu teria esses R$ 1.500 aí de despesa com eles, só que numa conta bem básica e rasa, você tem 10.000 menos 1.500, você sobra para você 8.500, ou seja, 3.500 a mais do que você vendendo eles agora. Então, nesses 3 meses de canário, você segurando, nesses 3 meses você segurando esses canários aí, você vai estar praticamente aumentando um ganho de, vou arredondar aqui, uns R$ 900 aí por mês, que esses canários aí estariam valorizando o que você teria para vender. Lembrando que isso é uma conta básica, rasa, que eu estou fazendo para vocês, apenas para vocês entenderem o porquê que eu, Cleitão, seguro os canários aqui. Pô, Cleitão, então quer dizer que chega no final da temporada aí, esses canarinhos que você tem aí te rendem R$ 8.500? Não necessariamente, né, gente? Porque a gente tem os outros gastos, tem os investimentos que a gente já fez antes e tal, mas eu diria que com esses canarinhos pé duro aí, o hobbyzinho que a gente tem aí, dá para pagar um churrasquinho de fim de ano, sim. E aí onde eu digo sempre para vocês aí, família, a questão é, eu ainda não sou o criador profissional. Eu crio simples e exclusivamente por paixão e por hobby. Porque vocês aí sabem bem do que eu estou dizendo, é simplesmente fantástico, é apaixonante. A gente vê os filhotinhos nascer, a gente vê, ficar naquela curiosidade, poxa, qual vai ser a cor e tal. Então, como eu ainda não disponho não tenho tanta disponibilidade de tanto tempo para me empenhar na criação profissional, eu não vivo de canaricultura, tá? A canaricultura é apenas um hobby pelo qual eu sou apaixonado desde os 9 anos de idade. Então o que acontece? Eu opto pelo mais barato, mais simples, até porque eu percebo que no mais simples, aqui na região onde a gente mora, como eu não participo de campeonatos, eu não participo de nada disso ainda, a demanda ela é excelente para canários mais baratos. Já contei para vocês a experiência que eu tive criando canários de raça, mas criando canários de raça não é tão simples assim de passar para frente os filhotes. Não é esse mundo que a gente vê no YouTube, parece que a gente vai conseguir vender. Tirou canários de raça, no outro dia você consegue vender os canários de raça pelo mais ou menos o mesmo valor que você pagou, você não vende. Tá, eu digo por experiência própria, a menos que você já seja ali do métier, que você já tenha alguns contatos já fixos para que você consiga passar esses canários para frente. Então é aquele negócio, né? Às vezes, acho que frase, se não me engano, do Silvio Santos, acho que é frase do Silvio Santos, que já dizia desde muito antigamente que às vezes para você alcançar o degrau de cima é preciso você aprender a descer um degrau para tomar impulso e depois seguir adiante. Então é isso mais ou menos que eu tento fazer por aqui, fazendo com que a minha criação seja 100% autossustentável e que ainda sobre algum dinheirinho no fim do mês, do fim do ano, da temporada, que seja lá, para que eu possa pegar esse lucro e aplicar novamente na canaricultura. E assim vocês vendo aí que logo, logo, se Deus quiser, o canaril vai estar pronto, vou adquirir umas matrizes mais top de linha aí. Isso vai ser surpresa para a temporada que vem, até porque eu dou mais ênfase aqui, não dou nem tanta ênfase aos canários de raça que eu tenho, porque simplesmente pé duro são paixão também, e ano que vem, conforme a gente tiver mais espaço, eu vou investir aí em algumas matrizes aí mais de raça, mas não vou abandonar os que eu tenho aqui.
Então, família, o que acontece? Por isso que eu sempre digo para vocês aqui, família, a questão às vezes é você saber como lidar com a canaricultura pensando como se ela fosse um empreendimento como qualquer outro. E em qualquer empreendimento que você tente meter as caras, seja no ramo pet, como na canaricultura aí, por exemplo, seja numa loja de roupa, numa loja de carro, numa loja de automóveis, qualquer coisa, você tem que saber o princípio básico, que você nunca gasta mais do que você ganha. E é por isso que às vezes algumas pessoas até pensam que eu sou contra alguns alimentos industrializados, que eu sou contra, que eu não estudo. Mas enfim, isso não vem ao caso. Mas o que acontece? Na verdade, não. Tudo não passa de estratégia. Bom, vocês aí também, né? A maioria das pessoas aí que acompanham o meu canal sabem como é que as coisas são. Gente que tem filhos, tem responsabilidades, tem família, tem um monte de coisa, não dá simplesmente para viver de canaricultura ainda, até porque a gente sabe que canaricultura toma muito do nosso tempo, muito do nosso tempo. Não é um empreendimento como uma loja que você simplesmente fecha a porta, de repente se dá uns 15 minutos e fala assim, eu vou tirar 15 dias de férias, vou baixar as portas, vou para as praias, vou para as dunas lá do Maranhão e daqui 15, 20, 30 dias eu volto e retomo de novo os negócios, porque senão quando você voltar tá tudo morto, os bichinhos, lidar com aves é complicado. Então a menos que você tenha como já investir logo de cara em funcionários para te ajudar, um ajudantezinho para te ajudar ali na questão das gaiolas, para alguém de confiança que tome conta ali para você quando você precisa sair de alguma coisa, então a menos que você consiga tudo isso, é melhor você ter um planejamento melhor para não se frustrar logo mais. Eu confesso a vocês que eu já me frustrei, continuo na canaricultura por paixão mesmo, e é por isso que eu tento passar essas dicas para vocês, ainda que eu perceba que tem alguns criadores profissionais aí que fiquem bravos comigo aí pra caramba quando eu tento passar essas dicas pra vocês. Não entendo por quê, porque eu só tento passar pra vocês aquilo que eu faço, aquilo que eu entendo certo pra mim, e eu não obrigo ninguém a fazer, apenas passo as dicas pra quem quiser tentar aí fazer ou tomar como exemplo algumas coisas, mas seguir o próprio caminho. Então, acho que agora vocês conseguiram entender o porquê que aqui em casa, por exemplo, eu não consumo, não sou aquele consumista que vai ficar usando tudo que é tipo de ração cara que aparece por aí, tudo que é tipo de coisa, para elevar o preço dos canários. Porque, por exemplo, eu sou daquela seguinte linha, tá? Aquele seguinte pensamento. Se eu não participo de campeonato, se eu não participo de torneio, se eu não participo de grandes coisas, então para que eu vou querer me meter nesse meio aí só para elevar os custos da minha criação e, por consequência, elevar os custos das minhas aves. Com isso, o que vai acontecer? A minha demanda diminui porque tem vários concorrentes aqui na região e aí as pessoas acabam optando por ir para cima do concorrente. Então eu fico aqui no meu cantinho, bem quietinho, bem de boa, seguindo na minha paixão que é a canaricultura e conseguindo cada dia mais fazer com que ela se torne autossustentável. Até o dia em que eu tiver um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de condições de me dedicar, meus meninos estão crescendo, graças a Deus, se algum deles se interessar pela canaricultura para dividir um pouco as tarefas comigo, aí sim chegará o momento da gente se embrenhar nesse meio mais profissional e almejar aí algumas coisas como algum campeonato, alguma coisa, mas enquanto isso aí não é para mim, a gente vai se divertindo com a canaricultura e a gente já tá ali ó, com mais uns 40 filhotes no ninho. É filhote que não para de nascer mais, galera. É show de bola. Mas enfim, puxa vida, já estamos com quase 20 minutos de vídeo. Se você gostou desse estilo de vídeo, se você quer mais algumas dicas do Cleitão de como é que a gente faz por aqui, lembrando que a gente não é guru, mas a gente tenta passar aquilo que a gente aprendeu ao longo desses tempos aí, beleza? Então se você gostou desse vídeo, se você quer que a gente continue falando sobre isso aqui no canal, é só você deixar aí nos comentários. Caso contrário, se quiser continuar somente sabendo de manejos e tal aí, a gente também volta para lá, não tem o menor problema, beleza? E se chegaram até aqui o fim, desculpem, porque era para mim ter colocado o nome do rapaz que postou
esse comentário, mas eu estava na rua quando eu li o comentário, não printei, não salvei o nome dele, então eu não me lembro de verdade mesmo quem fez essa pergunta. Mas se você estiver assistindo, acho que já até comentei no começo do vídeo, deixa aí embaixo nos comentários, eu farei questão de comentar sobre você no próximo vídeo, porque essa pergunta foi super importante e acho que vai ajudar a abrir a mente de muitas pessoas aí que estão pensando em empreender aí no meio da canaricultura, beleza? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, desculpe aí qualquer coisa se não me fiz claro, alguma coisa do tipo, mas enfim, é isso aí. Fiquem todos na paz, forte abraço, Cleitão, até o próximo vídeo e falou!